Você quer começar a trabalhar com audiovisual em 2026, mas não sabe por onde começar. Então pode ficar tranquilo, que esse vídeo aqui é pra você. Antes de qualquer coisa, de qualquer briga, de qualquer cancelamento, tudo que eu for falar nesse vídeo é pensado estritamente para quem quer começar a trabalhar no audiovisual com câmera. Se vocês quiserem, um dia eu posso trazer aqui um vídeo para vocês falando mais da parte audiovisual relacionada a celular, ao mobile, mas hoje eu faço quase 100% dos meus jobs com câmera. E é sobre esse mercado que eu vou estar falando com vocês aqui hoje. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês 5 itens, assim, essenciais. Não vai ter como você iniciar a trabalhar com câmera sem ter esses itens. Então eu não vou estar montando para vocês o kit perfeito, o kit dos sonhos. Eu vou estar mostrando para vocês o que você precisa para começar. Realmente pegar a câmera e gravar. Depois sim, a gente pode estar conversando sobre equipamentos melhores, upgrades, o porquê de cada coisa. Mas nesse vídeo aqui é o básico. Mas o básico que funciona muito bem. O objetivo aqui não é fazer você comprar uma câmera e logo depois se frustrar por conta de todas as dificuldades que ela vai apresentar para você. É realmente te mostrar que junto com a câmera vem outros acessórios indispensáveis. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, o primeiro item que eu acho que não tem como começar por outro é a câmera. No caso, o corpo da câmera. E aqui a gente tá falando da Sony ZV-10. Sim, é até um pouco batido, em 2026 a gente tá falando da Sony ZV-10. Mas cara, não chega alguém para bater de frente com o custo-benefício dessa câmera. É uma câmera que vai te entregar um 4K maravilhoso. Por mais que é uma câmera de entrada, ela já vai te dar a possibilidade de você fazer a troca de lentes, que vai te abrir um universo gigantesco para diversos tipos de trabalhos, além dela ser uma câmera perfeita para você aprender e evoluir, principalmente porque aqui mesmo no YouTube você encontra diversos canais, diversos criadores de conteúdos que te dão aulas literalmente de graça para você aprender tudo sobre ela. E não é por acaso que foi a câmera que eu comecei a trabalhar realmente nessa parte de audiovisual com câmeras, fiz diversos trabalhos grandes, pessoas grandes, artistas grandes com ela, né? Isso já desmistifica muita coisa, né? Que o pessoal fala que você vai precisar de uma FX30, de uma Red para você atender clientes gigantes. Óbvio que se a gente estiver falando de sets gigantescos, você vai precisar de câmeras muito melhores. Mas com essa câmera aqui, sabendo extrair tudo dela, você consegue sim atingir resultados incríveis. E eu vou ser bem sincero aqui com você. O cliente gosta de ver a câmera? Gosta de ver. Mas ele não vai saber a diferença entre uma FX30, uma ZV-10 e uma FX3. Na realidade, ele vai querer ver um resultado bom no final. E se você entregar isso pra ele, irmão, já tá ótimo. Bom, o segundo item para você começar vai ser uma lente. Exatamente, lembra o que eu falei pra vocês? O corpo da ZV-10 é um corpo muito bom. E quando você compra ela, você pode comprar somente o corpo, que sai um pouco mais barato, ou você pode comprar também com a lente do kit. E a lente do kit a gente deixa pra falar em um outro vídeo. Sim, dá pra extrair coisa boa com ela, mas não é o ideal. Então vamos lá, você comprou a sua Sony ZV-10 e agora começou, eu preciso de uma lente também, mas o que eu compro? Eu compro uma lente zoom, eu compro uma lente fixa. O que é lente zoom? O que é lente fixa? Olha, se eu pudesse te falar uma lente para você começar, e lembrando um ponto muito importante, evoluir com ela, seria a Viltrox 23mm. Também é uma lente um pouco batida no mercado, que muita gente já falou sobre. Mas vale ressaltar que é uma lente muito boa. Ela é uma lente com uma milimetragem muito boa. Você vai conseguir fazer diversos tipos de trabalhos com ela. Porque por mais que ela seja uma 23mm, com o crop dessas câmeras, ela se torna mais ou menos uma 35mm. O que é uma lente muito versátil. E juntando isso com o desfoque do 1.4 dela de abertura, ela fica assim uma lente muito bonita. Como eu falei, não é a melhor lente do mercado. Mas esse vídeo aqui não é para isso. Eu tô tentando te mostrar um kit que você vai conseguir iniciar no audiovisual com trabalhos bons, para você sim conseguir criar seu portfólio tanto na fotografia, tanto no vídeo. Então assim, com esse kitzinho de Sony ZV-10 mais uma Viltrox 23mm, por exemplo, você já consegue evoluir muito o seu conhecimento. E quem sabe depois ir fazendo os upgrades necessários para você. Então vamos lá, agora eu tenho uma lente ok, eu tenho uma câmera boa, eu juntei as duas, mas eu preciso de mais alguma coisa para gravar. Pois é, ainda vai faltar o bendito do cartão de memória. E é isso que eu queria mostrar para vocês lá no início do vídeo, lembra? O audiovisual com câmera é muito diferente da questão do celular por conta disso. O celular você tá aqui, a praticidade dele, você pega, você abre a câmera e você treina, você grava, você faz o que você quiser. A câmera, a gente já tá subindo de nível. A gente precisa de muitas pequenas coisinhas para, enfim, começar a poder gravar com ela. Por isso que a migração
do celular para as câmeras não é uma coisa tão simples de se fazer. Mas vamos lá, sobre cartões de memória. Kaique, eu já vi um amigo meu que falou pra mim que agora que eu vou gravar com câmera 4K eu preciso comprar um cartão muito bom e o cartão custa R$1.000, é um cartão não sei o que, 90, calma aí. Sim, você precisa de um cartão bom, mas esses cartões muito caros, você não vai precisar usar eles no começo. Um cartão, por exemplo, SanDisk de 64 GB, bom e original, já vai fazer a sua gravação em 4K 24, 4K 30 tranquilamente. E é disso que você precisa. Ah, mas eu achei um cartão micro SD que é mais barato, ele é da SanDisk também. Será que eu posso usar? Vai funcionar? Vai funcionar. Só que entenda que é um risco. Usar esses micro cartões junto com o adaptador na câmera, ele vai funcionar. Só que tem uma chance muito maior de corromper algum arquivo, de parar de funcionar durante a gravação. E aí entra aquele famoso ponto. Pode ser que o barato saia caro. Então eu vou falar pra você que não é pra usar? Não vou. Mas se eu fosse te indicar, compra um cartão normal, que a chance de dar ruim é muito menor. E sobre esses cartões mais caros, é um assunto para outro vídeo. Mas para vocês terem uma ideia assim, por exemplo, um cartão V90 é um cartão que vai aguentar uma gravação de 4K 120 fps, que vai dar aquele slow motion lindo. Só que assim, a ZV-10 nem chega perto disso. Ela grava HD 120, que esses cartões 64 GB rola tranquilo. No caso, esses cartões 64 GB, V30, né? Porque tem uma progressão de V30, V60, V90. E esses mais simples são os V30, que fazem o papel perfeitamente no início. Bom, agora eu peguei minha câmera, comecei a gravar e tô com umas imagens lindas. Só que tô com um problema. Aonde que eu vou deixar elas? Sim, esse é um dilema que todo videomaker passa. O pessoal que trabalha com foto também passa por isso. Mas o pessoal do vídeo, vou te falar, viu? Como a gente trabalha com arquivos muito pesados em 4K, eles ocupam muito espaço e a gente não consegue deixar eles numa área de trabalho do computador. Por isso a gente precisa dos HDs ou SSDs. E para ser bem direto ao ponto aqui, o SSD sempre vai ser melhor que o HD. Os dois vão fazer o mesmo papel. Eles vão pegar e vão armazenar os seus arquivos. Tendo SSD e HD de 1TB, 2TB, 4TB e os HDs podendo ir até 14TB para mais. Mas por que isso? Porque eles são mais voltados realmente para ficarem paradinhos guardando os seus arquivos. O SSD a gente costuma usar para armazenar também, só que ele tem uma leitura muito mais rápida desses arquivos. Então a gente usa também para editar esses materiais nos programas. Porque vamos lá, quando você coloca o mesmo arquivo no HD e o mesmo arquivo no SSD, quando você vai utilizar qualquer programa de edição e puxa esses arquivos para lá, a leitura do HD sempre vai ser mais demorada do que do SSD. E isso dependendo do trabalho que você estiver fazendo, por exemplo, um real time, vai fazer muita diferença. Só que obviamente isso faz o SSD ser um produto mais caro. Então, Kaique, qual que você indica? Eu vou te indicar o HD. É o ideal? Não é o ideal. A gente tá falando de um risco que você pode até correr. Porque, pô, normalmente quando você vai levar o HD para algum lugar, você leva ele guardadinho, você leva ele escondido, você não vai ficar andando dando bobeira com ele aí para derrubar em qualquer lugar. A mesma coisa do SSD. Então são produtos que a gente tem a tendência a tomar mais cuidado. Obviamente, se você tiver mais dinheiro, vai no SSD, por segurança. Mas o intuito desse vídeo aqui é te mostrar o que você vai precisar para começar. E eu comecei com esse HD aqui, da Expansion, que é uma marca muito boa, nunca tive nenhum problema de arquivos armazenados lá. Tanto que eu tenho um HD deles maiorzão de 8TB que eu uso para armazenar os meus arquivos maiores. E o SSD da SanDisk eu utilizo para aqueles materiais que eu tô ali mexendo mais frequentemente, que eu pego direto no trabalho. Passo para ele e depois eu passo para os materiais de backup. Mas assim, para um início, onde você vai talvez nem fazer tantos trabalhos, seria mais para construção de portfólio, um HD desse, confiável e original, já vai te facilitar muito na hora de armazenar esses itens. E agora, pra gente encerrar com chave de ouro, o que tá faltando? Aonde você vai editar esse material. E aqui, como eu falei, a gente já tá falando de arquivos mais pesados, arquivos de câmera. E isso no celular já acaba pesando muito. Óbvio que dependendo do nível do seu celular, você até consegue, às vezes, passar esses arquivos pra lá e editar. Só que eu tô falando aqui de realmente coisas mais profissionais. Não que o celular não seja, mas assim, se você for fazer, vamos supor, um aftermovie de um casamento, com aquela timeline gigante, que você vai precisar mexer em um monte de coisinha. Mano, você não vai conseguir fazer todos aqueles detalhes no celular. Você precisa de um computador, você precisa de um programa profissional para isso. E é no computador/notebook que você vai conseguir. Sendo bem sincero, eu nunca utilizei esse notebook que eu vou estar indicando para vocês. Mas eu já tive amigos que usaram. Pelas minhas pesquisas antes de fazer esse vídeo,
é um dos mais indicados custo-benefício para você trabalhar com arquivos 4K já. E eu tô falando do Acer Nitro 5. É um notebook gamer com um custo-benefício muito bom. Ele já tem especificações muito legais para você começar a editar aqueles arquivos em 4K com umas timelines maiores. A tela dele é uma tela muito boa, que vai fazer diferença na hora de você fazer a sua coloração. E a faixa de preço dele é uma faixa de preço até que ok para o que ele entrega. Mas eu vou contar um segredo aqui para vocês. Muitas vezes, alguns MacBooks vão ter especificações piores do que esses notebooks e rodam 1000 vezes melhor esses programas. Você pode achar que eu tô mentindo. E eu também muitas vezes não acreditava nisso, mas depois que eu comprei o meu, cara, é um absurdo a diferença que eles têm. E às vezes você consegue até achar, por exemplo, um M1 Pro usadinho com um preço parecido desses novos. Então vai do seu orçamento, mas vale a pena dar uma conferida. E para quem ficou até o final do vídeo, agora vai mais 2 itens bônus que vão te ajudar também nesse início. Eu não cheguei a comentar nada com vocês sobre áudio, porque eu acredito que muitas vezes no início você vai estar mais focado em imagem, né? Em você conseguir aquela imagem dos sonhos, aquela imagem cremosa que você quer. E o áudio, muitas vezes, você vai acabar usando uma trilha sonora por cima. Mas quando a gente começa a evoluir um pouco, pegar alguns trabalhos, o áudio começa a ser muito importante, principalmente na parte de entrevistas. E eu vou falar pra vocês, esse carinha aqui faz uma diferença e tem um custo-benefício que, meu Deus do céu, já faz uns 3 anos mais ou menos do lançamento dele. Eu inclusive ainda estou usando ele porque ele é muito bom, é o meu xodó. E você hoje já encontra umas promoções muito legais dele, viu? E outra coisa que também pode te salvar muito dependendo da ocasião e quando você for fazer essas gravações, é um LEDzinho. Esse daqui é o Sokane X8, é um mini bastão de LED, né? E eu comprei ele também quando eu comecei a fazer minhas gravações. E já me salvou muito, cara, porque você pode muito bem usar ele para luz de recorte, luz de cenário e até às vezes para luz principal. Às vezes você tá num evento e você vê que tá muito escuro, você pega rapidão, dá aquela ligada nele e dá-lhe, que é um quebra-galho e a gente não pode negar. Então, família, no geral é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero que você deixe aí nos comentários qualquer dúvida que ficou pra você. Não se esquece de se inscrever e dar aquela força pra gente. E lembrando que tudo que eu falei aqui, nada é uma verdade absoluta. É o que eu acho de pesquisas que eu fiz, de coisas que eu conheço. E eu tentei trazer aqui pra vocês uma luz de realmente como começar nesse mundo. Às vezes para você pode ter sido uma coisa besta, pô, falar de cartão de memória, mas para muita gente é uma coisa que nem passa na cabeça quando você vai comprar uma câmera. Então espero que vocês tenham gostado e é nóis!